Portanto, nesta aula, nós vamos aprender sobre estruturas de repetição. As estruturas de repetições são usadas a nível da programação para repetir determinadas instruções de código determinadas vezes, mediante sempre uma condição lógica. A primeira instrução que nós vamos aprender nesta aula é a estrutura de repetição enquanto faça. Mas antes de falarmos precisamente sobre esta estrutura de repetição, vamos compreender algumas motivações que torna-se, portanto, este recurso importante para a programação. Vamos imaginar a seguinte situação, em que temos um programa ou um algoritmo que estamos a desenvolver, em que pretendemos exibir na tela determinados números, por exemplo, números de 1 até 100. Então, como é que o programador faria, ou como é que você faria, tendo em conta os conhecimentos que você já adquiriu? Basicamente, você faria da seguinte forma. Teria um escrivão e colocaria, portanto, o valor 1, teria outro escrivão e colocaria o valor 2, teria outro escrivão e colocaria o valor 3, então ia repetir essa instrução do escrivão de 1 até 100. Então, numa dada altura, este procedimento de termos 100 escrivães só para contar de 1 até 100, tornaria este trabalho desnecessário e tornaria também trabalhoso para o programador, ter que escrever 100 escrivães a contar de 1 até 100. Então, as estruturas de repetições surgem basicamente para resolver este e mais problemas, usando elas mesmas, em que vai permitir repetir uma determinada instrução lógica, uma determinada instrução de código, assim que é, determinadas vezes mediante a verificação de expressões lógicas. Então, vamos agora conhecer, portanto, a sintaxe de declaração da estrutura enquanto faça. Portanto, a estrutura enquanto faça começa com a palavra enquanto e colocamos, portanto, uma expressão lógica. Lembrando que uma expressão lógica tem sempre como resultado o valor verdadeiro ou falso. De seguida, colocamos a chave faça e, como todos os outros blocos, precisamos fechar este bloco. Para fecharmos este bloco, colocamos aqui a palavra fim enquanto. Aqui dentro, entre o enquanto e o fim enquanto, nós temos um bloco e podemos colocar instruções de código a serem repetidas determinadas vezes. Então, vamos aqui compreender como é que funciona ou qual é a filosofia dessa estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição verifica uma determinada expressão e, se aqui for verdadeiro, ela vai executar todas as instruções que estiverem contidas dentro deste bloco. Aqui, precisamente, onde coloquei estes 3 pontos. Então, vamos fazer aqui um pequeno teste, onde teremos uma instrução apenas, onde vamos colocar a palavra repetindo. É só para um pequeno exemplo. Vamos colocar a palavra repetindo e vamos colocar, portanto, o valor verdadeiro. Então, vamos executar para verificarmos o seu comportamento. Então, repare que vai sendo repetindo, portanto, essa instrução determinadas vezes. O programa ainda está a correr. Repare que se eu for a levantar o scroll, ele vai automaticamente descer, porque este ciclo é infinito. Então, nós precisamos interromper a sua execução. Como pode verificar, o programa ainda está a correr. Para podermos interromper a execução, vamos selecionar este ponto. Este ciclo tornou-se repetitivo e infinito por quê? Porque aqui o valor é verdadeiro. E como já havia dito antes, este ciclo vai sempre repetir as suas instruções sempre que o valor for verdadeiro. Então, a melhor forma de nós trabalharmos com estruturas de repetição é criarmos condições em que numa dada altura o valor deve ser falso, para que a execução do ciclo possa ser interrompida programaticamente. Então, como é que nós faríamos isto? A melhor forma de nós trabalharmos com uma estrutura de repetição é, por exemplo, nós temos uma variável contadora, que vai contar o número de vezes em que o ciclo vai, portanto, repetir. Assim temos maior controle de quantas vezes o ciclo vai repetir e quando esta condição
depois da verificação, tiver portanto, o valor falso, este ciclo para de repetir. Então, vamos aqui declarar uma variável contador com tipo de dado inteiro. E vamos dizer o seguinte. Vamos imaginar que pretendemos exibir esta palavra repetindo 10 vezes na tela. Então, teríamos aqui contador menor do que 10. Mas repare que o contador não tem nenhum valor especificado. Então, como é que nós fazemos para especificar um valor? Vamos atribuir, portanto, um valor à variável contador. Então, vamos dizer que contador vai receber, portanto, o valor 0. É uma boa prática e tornou-se uma convenção todas as variáveis contadoras começarem sempre com o valor 0. Então, dependendo da necessidade, você pode colocar 1, 2, 3, tanto faz, fica o seu critério, mas tornou-se uma convenção e uma boa prática as variáveis contadoras começarem sempre com o valor 0. Então, com a instrução do código que nós temos aqui na tela, o que vai acontecer? Repare que a variável contador tem um valor 0. Então, quando chegarmos aqui no ciclo, isto é um ciclo de repetição, não é? Em que vai repetir esta instrução do código sempre que tiver, portanto, como resultado verdadeiro. Então, repare que aqui o contador tem um valor 0. Então, estamos a dizer aqui 0 menor do que 10. É verdadeiro ou não? Claro que é verdadeiro. Então, vai repetir. Volta novamente. 0 é menor do que 10. Apresenta essa instrução e volta novamente a verificar. 0 menor do que 10. Portanto, assim como está o nosso código, este ciclo ainda continua infinito. Então, o que nós devemos fazer? Devemos criar condições de paragem, em que este ciclo vai executar determinadas vezes e, portanto, vai parar quando uma determinada condição tornar-se falsa. Então, para nós criarmos aqui uma boa condição de paragem, tendo em conta que nós pretendemos repetir esta palavra 10 vezes, o que nós vamos fazer? Vamos, ao final da execução desta palavra, ou dessa instrução, colocarmos condições para incrementar o contador a uma unidade. Então, vamos dizer que o contador vai receber, portanto, a variável contador, não é? O conteúdo, numa primeira fase vai receber 0 mais 1. Então, o que estamos a dizer? Estamos a dizer aqui, vamos executar a primeira vez, teremos aqui, portanto, o valor 0, 0 menor do que 10, verdadeiro, exibimos na tela esta instrução e depois incrementamos ao valor 0 uma unidade. Esta instrução permite incrementar uma unidade ao valor da variável contador. Estamos a dizer que contador vai receber o conteúdo da variável contador, o conteúdo neste exato momento é o valor 0 mais 1. Então, 0 mais 1 fica 1. Então, o contador passa ou deixa de ter o valor 0 e tem o valor 1. Na próxima execução, vamos dizer que o contador vai receber o conteúdo, não é? Que já não é 0, é 1 por causa da execução anterior. E somamos este 1 ao outro 1, o que vai dar, portanto, 2. Então, vamos executar aqui para podermos compreender este comportamento. Então, temos aqui, repare que o ciclo executou e terminou o programa, portanto, programaticamente, sem intervenção humana. Repare que a variável contadora contou, portanto, de 0 até 10. E aqui, como nós podemos verificar, contou, portanto, 10 vezes. Por que isto aconteceu? Porque, à medida em que fomos executando este ciclo, a variável contadora ia mudando de valores. Então, ela foi passando de 0 para 1, passou de 1 para 2, passou de 3, de 2 para 3, assim que é, de 4, até que chegou ao 9. Executou 9 e quando chegou a 10, o que é que nós temos? 10 é menor do que 10? Não, porque 10 é igual a 10. Então, aqui o resultado é falso, o que significou a paragem do ciclo. Então, parou quando o contador teve, portanto, o valor 10, como aqui nós podemos, portanto, verificar. Então, só para dizer que o ciclo só vai executar sempre que esta condição for verdadeira. Então, vamos testar aqui de uma outra forma. Vamos imaginar a seguinte situação, em que pretendemos contar, portanto, de 0 até 10. Como é que nós faríamos?
Vamos aqui apagar. Para incentivarmos a prática, então diríamos, vamos fazer o uso, portanto, desta mesma variável contador. Então diremos aqui contador, que vai começar de 0, como uma boa prática. E vamos colocar aqui a chave enquanto contador for menor do que 10, faça. Então, para podermos contar, vamos fazer uso desta variável contadora, porque é a única que começa a contar e tem o seu valor incrementado. Então, vai ficar aqui contador. E vamos criar, portanto, a condição de incremento, né? Que é para podermos ter um ciclo finito e não infinito. Então, vamos dizer que contador, ao final da execução, vamos dizer que contador vai receber, portanto, o valor do contador, o valor atual, mais uma unidade. Então, vamos incrementando uma unidade ao contador. E todo o ciclo precisamos fechar. Então, teremos aqui fim enquanto. Teremos aqui, portanto, fim enquanto. Mas repara aqui na seguinte situação. Estamos a dizer que o contador vai executar sempre que for menor do que 10. Então, quando é que este ciclo vai parar? Este ciclo vai parar quando o contador, não é, for igual ou superior a 10. O que significa que aqui, na exibição do código, vai exibir apenas números, assim que é de 0 até 9. Não vai exibir a 10, porque quando chega aqui, quando o contador tem o seu valor 10, o ciclo para, porque aqui o resultado torna-se, portanto, falso. Então vamos executar para podermos compreender o seu raciocínio. Então temos aqui 0 até 9. Porque quando o contador é igual a 10, o ciclo, portanto, para. Então, como é que nós faríamos para forçarmos o ciclo a chegar, portanto, até o valor 10? Então, para chegar até o valor 10, ou para forçarmos que chegue até o valor 10, vamos colocar, portanto, contador menor ou igual a 10. Então, o contador, ou este ciclo vai executar sempre que o contador for menor do que 10 ou for igual a 10. Na situação em que o contador torna-se maior do que 10, o ciclo para. Isto é, quando o contador tiver, portanto, o valor 11, este ciclo vai, portanto, parar. Então, vamos aqui executar. Então, temos aqui de 0 a 10. O contador teve o valor 11 e aqui tornou-se, portanto, falso. O ciclo interrompeu-se. Então, esta é a estrutura de repetição enquanto faça.